todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o pastor Isaac Pereira. O pastor Isaac Pereira, ele é pastor na Igreja Batista Redenção em São Paulo. Ele é especialista em estudos teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e também é mestrando em Novo Testamento pelo mesmo instituto. Ele é advogado com especialização em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito e atuante nas áreas civil e família. E o pastor Isaac vai nos dar o privilégio e o prazer de conversarmos sobre um assunto bem espinhoso, um pouco difícil de se abordar e também que há vários tipos de pensamentos acerca desse assunto que é divórcio e recasamento. É um assunto difícil de se explorar por causa desses vários outras perspectivas sobre o assunto, mas eu creio que é um assunto importantíssimo para tratarmos nos nossos dias, onde nós vivemos em uma cultura que, de certa forma, gosta desse fenômeno de se divorciar e então casa de novo. Então nós queremos trazer uma perspectiva bíblica desse assunto, o que Jesus fala sobre isso, o que Deus fala sobre divórcio e casamento, e nós temos as escrituras para nos guiarem nesse papo, tá bom? Então, após a vinheta, eu e o pastor Isaac vamos conversar sobre esse assunto importantíssimo. Após a vinheta, estaremos aqui juntos. Não saia daí. Pastor Isaac Pereira, seja muito bem-vindo ao podcast do Tchê, ao canal Teologia, para conversarmos sobre o assunto divórcio e recasamento. Um assunto um pouco controverso, que talvez possa gerar alguns mal-estar aí no meio dos pastores, mas acredito, como falamos em off, um assunto importante, um assunto que é importante falarmos para a edificação da igreja, esclarecer alguns pontos. E eu quero expressar aqui a minha alegria por ter aceitado o nosso convite e que esse tempo seja maravilhoso, fabuloso e que Jesus seja engrandecido por nós. Então, seja muito bem-vindo. Amém. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos aí que acompanham Teologia. Fico lisonjeado pelo convite, falar desse assunto tão espinhoso nos dias atuais. Infelizmente, não deveria ser, mas infelizmente é espinhoso. Como o Senhor Jesus disse aos fariseus que o testaram, é um assunto espinhoso só por causa da dureza do coração do homem. A Bíblia é muito clara com relação a divórcio e recasamento. Nós vamos apresentar aqui os textos e mostrar para os irmãos que acompanham aí o canal que a Bíblia é muito severa com relação a esse assunto, porque é um instituto criado pelo próprio Deus. Sim. Não é algo formulado pelos homens, o próprio Deus criou isso lá no Éden, antes da queda, inclusive, e nós vamos ser edificados aí pelas diretrizes do dono do Instituto, que é Deus, e vamos moldar a nossa vida às suas ordenanças. Amém, amém, pastor. Pastor Isaac, se apresente para nós, fale um pouco para os nossos ouvintes como é que Deus tem lhe usado no avanço do reino onde o senhor está. Como é que o senhor começou o seu ministério pastoral? Fale um pouco para nós do senhor. Legal. Eu sou pastor aqui da Igreja Batista Redenção, em São Paulo. Sou pastor juntamente com o pastor Marcos Granconato, pastor Thomas Tronco dos Santos, aí bem famosos aí nas redes sociais. Temos também o pastor Nicolas Borges e o pastor Robson Alves, aqui no colégio pastoral da nossa igreja. Eu sou de berço evangélico, por assim dizer. Eu nasci aqui na Redenção, meu pai me trazia ainda bebezinho aqui na Redenção, e eu cresci aqui, fui formado aqui pelo pastor Marcos. O pastor Marcos chegou aqui, eu tinha 9 anos, e ele já completou aí os seus 25 anos de ministério aqui na Redenção, então você pode fazer aí as contas, aí, saber quantos anos eu tenho. Mas eu cresci desde os 14 anos querendo ser pastor. Na verdade, eu queria ser igual ao meu pastor, o que eu falei para os meus pais. Eu quero ser igual a esse homem. Já que ele é pastor, eu quero ser pastor igual a ele, igual ao pastor Marcos.
E Deus foi caminhando, assim como Deus preparou Paulo por 3 anos, ou Moisés por 40 anos, eu fui preparado aí por 19 anos antes de ser ordenado ministro, de ser ordenado pastor aqui na Redenção. Então, antes disso, eu me formei em Direito, me especializei, fiz pós-graduação em Direito, fiz pós-graduação em Teologia, hoje eu estou cursando um mestrado em Teologia. Então, hoje, aqui, o foco do meu ministério, apesar de todas as ovelhas serem ovelhas de todos os pastores, não tem essa, você é ovelha daquele pastor, vai tratar com aquele outro pastor, não tem nada disso. Apesar de todos sermos pastores de todas as ovelhas, o meu ministério é focalizado no ensino e no discipulado de crianças. Então nós temos aqui um ministério infantil grande, cerca de 50 crianças, grande para a nossa realidade aqui, né? Temos cerca de 50 crianças, fazemos trabalho de evangelismo aos sábados das crianças, ensinamos teologia para as crianças aqui na nossa igreja, temos um seminário para crianças aqui na nossa igreja, e caminhamos aí acreditando que só o ensino da palavra, só o ensino das coisas celestiais é que vai livrar as crianças da imoralidade, da perdição eterna e de tudo que o mundo tem enfiado goela abaixo das nossas crianças. Então, perfeito. Esse é o composto aí do meu ministério hoje aqui na Redenção. Muito bem. O senhor ainda trabalha com direito, com essa parte? Trabalho, faço ainda alguns trabalhos de advocacia, inclusive advogo também para a igreja, em alguns casos aí, mas continuo fazendo, se alguém precisar, alguma coisa aqui em São Paulo, mas o foco total é no ministério mesmo. Eu faço, mas são coisas pequenas, não tem nenhum escritório aberto, faço coisas pequenas. Perfeito. Quando lhe acionam, o senhor... Sim. Alguma pessoa me procura para fazer, geralmente irmãos da igreja ou indicados por irmãos da igreja, eu auxilio aí juridicamente. Perfeito. Pastor, quanto ao nosso assunto, divórcio, recasamento, novo casamento, eu não sei o quanto o senhor tem visto esse assunto rodar nas igrejas, mas, ao meu ver, pelo meu prisma, é um assunto pouco conversado, pouco ensinado nas igrejas evangélicas do nosso meio, se assim eu posso dizer. E pensando nisso, o que o senhor acha dessa questão, desse pouco ensino acerca deste assunto tão importante que vamos conversar aqui essa tarde? Eu acho que pouco se ensina acerca desse assunto, porque não há nada fixado, não há talvez um embasamento bíblico claro de muitas igrejas com relação a esse assunto. Quando esbarram aí em textos como, sei lá, Romanos 7, 1 Coríntios 7, o último versículo, em que diz que a mulher está ligada ao seu marido até a morte, quando esbarram em textos difíceis para quem quer defender um recasamento, quer defender o divórcio, e aí fica difícil de explicar. Então talvez seja esse um dos motivos, ou porque as pessoas não querem ouvir a verdade, talvez seja esse o principal motivo. As pessoas estão incomodadas com a verdade. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, que os últimos tempos seriam difíceis, porque as pessoas ouviriam a verdade e estariam como sentindo coceira nos ouvidos. E elas fariam mestres para si, de acordo com as suas próprias cobiças. Então, muitas igrejas estão cheias de mestres, de homens, de líderes, que ensinam somente o que o povo quer ouvir. E não são fiéis necessariamente, ao texto bíblico, não pregam expositivamente, por exemplo. Quando você prega expositivamente, você não escolhe o tema. Você vai e aí chega no tema. Se você prega lá na carta aos Coríntios, você vai chegar no capítulo 7 e vai ter que pregar nesse assunto. Então existe aí muito desinteresse em abordar temas desse tipo. Além do mais, Leandro e queridos que nos acompanham, a pregação hoje em dia ela está cada vez mais humanizada. Então a pregação humanizada talvez vai diminuir
as ordens de Deus e vai aumentar a vontade e as opiniões humanas. Então, se Deus como eu disse, Deus é o dono dessa instituição, o casamento, mas eu preciso pregar para uma audiência que quer ouvir coisas boas, que quer acalento para suas dificuldades, e eu tenho que amassar ou afagar o ego dessas pessoas, eu não vou falar sobre um assunto difícil. Eu vou falar que a pessoa é importante para Deus, eu vou falar que Deus tem um grande plano na sua vida, e ficar repetindo essas coisas aí, a exaustão, as pessoas se enganando. Quando a verdade é apresentada, ela impacta e muda coração, mente, conduta. Infelizmente, os púlpitos hoje são inúmeros, mas os púlpitos de ferro, de mármore, os púlpitos inquebráveis, são cada vez mais escassos e raros. Perfeito. O senhor disse uma coisa importante quanto à pregação. Quando falamos em pregação expositiva, não tem como fugir dos assuntos que o texto que você está ensinando está ali, não tem como fugir, não tem para onde correr. Expositivamente, você está pregando, você vai passar por todo o cerne da questão que o autor está querendo dizer ali. É claro que tem aqueles que acham que pregam expositivamente e acabam pulando textos, porque acham difícil, como tu falaste e tal. Mas se tu és fiel à pregação expositiva, não vai ter para onde correr, tu vai ter que passar por textos difíceis e vai ter que falar. E agora, pensando na questão desse procedimento do recasamento e divórcio, é algo muito comum na atualidade, é algo muito comum nos nossos dias. Como é que o senhor acha que a igreja deve se comportar, deve olhar para esse fenômeno divórcio e novo casamento? O que tem acontecido, queridos, é que o subjetivismo, o relativismo tem entrado na igreja. Aquela história de, você tem a sua verdade, o outro tem a verdade dele, ou nós como grupo acreditamos que isso é a nossa verdade e vivemos baseados nela. Essa forma de pensamento, essa cosmovisão tem entrado na igreja aos poucos, sorrateiramente. De que forma? De forma a suavizar determinadas questões, determinadas regras de fé e prática que eram comuns, que eram sedimentadas outrora, mas que hoje já são aliviadas. Por quê? Porque a nossa sociedade normalizou o divórcio, normalizou o recasamento, a igreja tem feito o mesmo. Há 50 anos, 60 anos atrás, o divórcio era algo vergonhoso. No Código Civil, inclusive, era crime. Então, o que aconteceu? A sociedade, sem Deus, obviamente, foi... existia no Código Penal lá e no Código Civil as sanções para o divórcio, e essas coisas foram sendo retiradas do ordenamento jurídico. E à medida que a sociedade, na cabeça do mundo, evolui, foram aí achando novas formas de relacionamento. E a igreja foi, aos poucos, aceitando essas condições da sociedade. Foi deixando o mundo entrar na igreja. Sem perceber, ou percebendo, é aquele sapo que é cozido na água quente, aos poucos. Sim. A igreja foi nessa mesma toada, desse mesmo jeito. E hoje, muitas igrejas ensinam que Deus quer que você seja feliz, que o que importa é a sua felicidade. Mais uma vez, pregação humanizada, porque Deus é um Deus vassalo, né, nessas igrejas. Deus é um vassalo à vontade humana, e Ele quer que você seja feliz. E se você não está feliz com a sua esposa, você pode abandoná-la e buscar a felicidade. E inventam até que, essa não era a vontade de Deus, como se pudessem dizer qual é a vontade de Deus e determiná-la. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso que aconteceu na igreja atual. A fato é que Deus trata esse assunto de maneira extremamente severa. O Senhor Deus criou o casamento, lá em Gênesis 2, ao fazer a mulher, entregá-la ao homem. É interessante ali você notar o desenrolar do texto, é até bonito, porque diz que Deus fez a mulher
e a entregou ao homem, é como se fosse um cortejo, é como se fosse o pai levando a filha, levando a filha até o altar. É bonito de ver isso na narrativa bíblica, mostrando ali a seriedade, a beleza que há por trás do casamento, que o próprio Senhor instituiu, dizendo que os dois se tornaram uma só carne, não são mais dois, são uma só carne. E isso se estendendo aí por todo o Antigo Testamento, a questões da lei de Moisés, tratando o adultério com severidade, punições relativas ao adultério com severidade. Nós vamos tratar das exceções mais para frente. Mas o Senhor Jesus aumentando a barra. Se o casamento era sério, algo sério, o Senhor Jesus dobrou a seriedade do casamento ao instituir ali regras de casamento, de união. Inclusive, o Senhor Jesus aumenta ali a barra da pureza sexual, dizendo que estava escrito, né? Se você se deitar com outra mulher, você cometeu adultério. Mas eu digo, se você olhar para outra mulher com um desejo lascivo no coração, com ela você já adulterou. Então o Senhor Jesus trata da pureza sexual, aumentando a barra, da ética matrimonial, aumentando a barra. E nós descobrimos, Leandro, no Novo Testamento, porque isso é desvendado para nós, somos privilegiados por isso, porque Israel não tinha essa visão, mas a nós é desvendado o real sentido do casamento, que é espelhar o relacionamento de Cristo com a igreja. Esse é o objetivo do casamento. O objetivo do casamento é fazer você feliz. Mais uma vez, calma, não ataquem em pedras, não peguem pedras para jogar em mim, calma. Deus quer que nós sejamos felizes. Tem um livro dedicado na Bíblia, um livro dedicado ao casamento e a felicidade que o casamento traz, especialmente com relação ao convívio conjugal sexual. Claro que Deus quer que a gente se satisfaça nisso, mas o objetivo primordial do casamento é refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, nós devemos colocar na nossa mente a seriedade, a dureza desse instituto no nosso coração para nós, porque para Deus é assim. Para Deus é assim. Eu sei que você vai me perguntar acerca de uns textos aí peludos, difíceis aí, mas o fato é que não tem por onde fugir. Deus não amolece a sua ética, Deus não amolece a sua moral, e isso está patente diante de nós e nós devemos defender isso a todo custo. Perfeito. A todo custo. Perfeito, pastor. Eu quero falar um pouco sobre o divórcio especificamente, agora, a partir daqui. E a gente sabe, nós sabemos que tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento há esse assunto de divórcio. Há alguns textos que falam sobre isso. Os fariseus em Mateus, no Novo Testamento, quando vão falar com Jesus acerca disso, eles falam que Moisés havia dado carta de divórcio e tal. E aí a gente conclui que o divórcio aparentemente acontecia. E agora, quando temos aquele relato, aquela conversa entre os fariseus, onde os fariseus perguntam se é lícito dar carta de divórcio para a mulher, a pergunta que a gente faz é: Jesus está ali permitindo o divórcio quando responde aos fariseus? Será que a Bíblia ela permite essa questão de divorciar, de se separar, de repudiar a esposa? Então, existe aquela frase, né? Toda regra tem a sua exceção. O problema é que as pessoas estão fazendo a sua vida, estão construindo a sua vida em cima da exceção. Exato. Que é a exceção criada por Jesus. O texto lá de Mateus 19, em que Jesus foi testado pelos fariseus, eles, vamos pegar Jesus aqui no calcanhar dele, achando que eles eram mais espertos que Jesus, né? Tolinhos, né? Jesus, ele começa, quando ele responde a primeira pergunta dos fariseus, ele começa mostrando a sublimidade, a seriedade e a origem do casamento, respondendo ali em Mateus 19, no versículo 4.
é perguntado no versículo 3, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aqui, ó, deixa eu fazer uma distinção, Leandro, antes de mais nada. Fica à vontade. Muitas pessoas pegam essa palavra repudiar e tentam dar umas pernadas no grego, no hebraico, aí, umas pernadas de semântica, umas cambalhotas semânticas, para diferenciar repúdio de divórcio. Uhum. O fato é que o contexto mostra que é a mesma coisa. Uhum. Tanto aqui quanto em Malaquias 2 diz que é a mesma coisa. Então, as pessoas, eu já debati esse assunto em rádios, em televisão, e as pessoas, não, que aqui é repúdio, é diferente de divórcio. Bobagem, bobagem. Quem vai determinar o sentido de uma palavra, o sentido semântico dela, é o contexto. E o contexto, nós podemos dizer que é divórcio. Apesar do tradutor ter escolhido repudiar, é divórcio, é abandonar a mulher, é você deixar a mulher. Então, não caiam nessa falácia. Muitos defensores aí do divórcio, do recasamento, utilizam essa... E dão aquele ar de... ele foi lá no grego. Uhum. Isso aí é teologia, a gente chama aqui, a gente brinca aqui entre os pastores, isso é teologia lexical. Uhum. Você fazer teologia com um dicionário do lado e achando que o dicionário é que vai dar o sentido real das palavras. Isso é tolice, isso é enganação, inclusive. Porque você pega, só eu posso ler em grego e em hebraico, porque eu estudei para isso, e o irmãozinho que não... Aí a pessoa que está me ouvindo, ou o irmão que está me ouvindo, não pode fazer isso, então ele tem que... A mensagem nas entrelinhas é essa, que a pessoa tem que respeitar o que eu estou dizendo, porque ela não sabe grego e não sabe hebraico. Não façam isso, confiem na sua tradução, são poucos os momentos em que o grego e hebraico precisa ser evocado contra a tradução que é feita, confie. Está escrito repúdio na sua Bíblia? É o mesmo sentido que vem de divórcio, é a mesma coisa. Então, o Senhor Jesus disse aqui, eles perguntaram ao Senhor Jesus, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Aqui ele está citando o Gênesis, né? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha só que lindo. Todo mundo utiliza esse texto aqui para casar, para colocar no convite de casamento. É muito lindo. E está certo, está apropriado. O problema é que quando o amor acaba, ou as coisas esfriam lá, esquecem do resto. Do resto do texto, esquecem até do que Jesus já apresentou até aqui, né? Aí eles replicaram, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus, é por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Este não é o ideal de Deus. Coloquem isso na cabeça. É por causa de vocês que Moisés criou uma exceção à regra. Mas não foi assim desde o princípio. Aí Jesus aumenta a barra. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Esse pedaço aqui em Mateus 19, ele é contestado pela crítica textual, mas em Mateus 5 não é. Em Mateus 5, 32, ele não é contestado, mas está lá. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Aí, dando base para dizermos que não há abertura para o recasamento. Isso aí é um assunto daqui a pouco. Mas o divórcio é algo muito sério. E essa exceção, as pessoas não podem criar a sua vida baseada na exceção. E a exceção aqui é muito clara, muito clara. Qual é o momento que você pode divorciar sem pecar? Quando há relações sexuais ilícitas, quando há adultério em um dos cônjuges. Esse é o motivo lícito, por assim dizer, a exceção à regra, para o divórcio. Somente esse. Ok. Eu não sei se o senhor tem ouvido John Piper falar sobre essa questão do divórcio por causa da imoralidade sexual aqui. Ele coloca a questão daquela palavra adultério, imoralidade sexual, traduzindo ela por fornicação, e aí ele traz a questão, o exemplo lá de Maria e José, no início, quando ela concebeu, José ficou meio assim, ia deixar, mas aí ele traz aquela questão, né, para dizer que
essa separação ou esse divórcio seria lícito quando ainda não estivessem de fato casados. O que o senhor acha dessa interpretação? É assim, nós precisamos ter algumas linhas definidoras, né? Eu gosto de definições, porque a definição ela coloca linhas, né, no nosso pensamento, na nossa opinião. O casamento, ele é perfeito, ele é aperfeiçoado quando há três componentes. Três componentes. Vontade livre das partes. Eu quero me casar, não sou forçado a casar com ninguém. Pode ser livre a casar. Ah, mas lá antigamente, quando as pessoas eram casamentos arranjados, mesmo na época antiga de Israel, você vê que existe vontade livre. Ah, ninguém foi forçado, ninguém foi amordaçado para casar com outro. Então, vontade livre das partes. O relacionamento sexual, não há aperfeiçoamento do casamento sem o relacionamento sexual. E aí é o ponto que você está falando. Eu vou comentar ele. E, por fim, a publicidade. As pessoas precisam saber que você está casado, Sim. que você se juntou com outro. Como se dá essa publicidade? Ou podemos trocar essa publicidade por formalidade. Aqui em algumas culturas não existe essa formalidade. Então, hoje no Brasil, qual é a formalidade? É o registro lá em cartório. Em outras culturas é uma festa. Em outras culturas, sei lá, sai no jornal. Então, as pessoas sabem que você se juntou com outra e agora formam um casal. É isso, são esses três componentes. Se um desses três componentes faltam, nós não temos um casamento. Se eu tenho só esses dois, é um concubinato. Se eu não tenho ali a formalização, a publicidade, é um concubinato. Se eu não tenho relacionamento sexual, que talvez seja o caso aí de José e Maria, eu ainda não tenho um casamento. É claro, a Bíblia mesmo diz que, eu uso o termo, Maria estava esposada, né, para José. Então havia ali um momento de noivado, por assim dizer, que não existia isso antigamente, né? Mas eles estavam meio que prometidos um ao outro. A Bíblia vai falar, e hoje na nossa realidade, nós namoramos, noivamos e casamos. Esse momento aí. Tem uns que são a favor do... Como é que é o nome? Da corte. Isso, de corte aí. namoro de corte. Isso aí é outro assunto, né? Outra live. Mas o momento é que o casamento é aperfeiçoado e quando existe isso. Quando o casal pode se negar o relacionamento sexual. E aí o apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro, lá em 1 Coríntios 7, para se dedicar à oração. E diz que tem que ser por um curto período de tempo. Não pode ser muito... Quanto é esse período de tempo? Eu não sei. Eu acho que vai depender da intensidade da oração e do apetite sexual do casal. Então, ninguém vai definir isso. Nenhuma pessoa fora do casamento pode definir quanto é esse tempo. O casal deve definir em conjunto isso. Então, esse resguardo, por exemplo, acontece, esse resguardo de relação sexual acontece quando a mulher está nos seus últimos meses de gravidez. Então, isso acontece. Então, é normal, né, esse resguardo. O que aconteceu com José ali, eu acho que foi um momento prévio ao casamento, por assim dizer. Okay. Ele queria deixar Maria, tanto pela questão de, ela vai estar grávida e nós ainda não casamos, então ela pode ser difamada, porque o texto diz, né, ele não querendo difamá-la, ele procurou no seu coração deixá-la. Né? Então isso não é divórcio, porque parece que não havia ali ainda o aperfeiçoamento do casamento. Perfeito, com relacionamento sexual. Perfeito. Há um texto, o senhor já citou ele, que é Malaquias 2, versículo 16. Eu particularmente, ouço pouco desse versículo quando estão debatendo acerca desse assunto, divórcio e recasamento.
É um texto que diz que Deus abomina o divórcio. O versículo diz, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Esse texto de Malaquias, ele pode ser usado para afirmar que o divórcio não é bíblico? Perfeitamente, podemos utilizar perfeitamente. As pessoas, os adeptos aí da teologia do divórcio, vão dar as suas cambalhotas hermenêuticas e exegéticas para dizer que aqui está sendo falado da relação de Deus com Israel. Uhum. E aí está chamando Israel à fidelidade. Tolice. Leia alguns versículos antes desses versículos que o Leandro leu. Faça isso, você vai ver que Deus Deus, através do profeta, está falando acerca da relação individual, relação das pessoas ali. Olha só, não está falando de Israel e o povo, Israel e Deus, não está falando disso. Por mais que em outros momentos o texto bíblico utilize, né? Vocês foram adúlteros e adulteraram minha aliança, e usa esses termos próprios do casamento com relação a Israel e Deus, aqui não é o caso, porque só ler antes, olha só, Malaquias 2, deixa eu ver, escolher aqui, vamos lá, versículo 13, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Resposta, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Está falando de Israel aqui. Está falando de... Quem é a mulher da mocidade de Israel? De ti e a mulher... Não está falando de Israel. Está falando das pessoas que casaram. Falando de casamento. Deus foi testemunha da aliança que você fez com a sua esposa, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, a tua esposa. Você foi desleal. E agora você, desleal, você quer vir aqui a adorar e sacrificar e entregar as suas ofertas. Deus, e as pessoas precisam entender isso, e as cartas, os profetas mostram isso, a sociedade, que Deus se preocupa muito mais com a obediência individual do que com sacrifícios. Deus está preocupado, toda a lei que Deus fez, é claro, tem um objetivo para mostrar, a lei tem um objetivo em Cristo, mas a lei, enquanto vigente para Israel, era para estimulá-los à obediência individual, para mostrar que Deus se preocupa não com o que entregam aqui no santuário. Não, Deus quer que vocês obedeçam. Deus quer essa disposição de coração obediente. E aqui é a mesma coisa, eu não estou preocupado. O Senhor não está preocupado com o altar cheio de ofertas. Ele não tem mais prazer nessas coisas. Por quê? Porque vocês foram desleais. E aí o versículo 15, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Remetendo lá ao entendimento de Gênesis. Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Caráter individual, casamento, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Claríssimo texto mostrando que Deus abomina. Existe a exceção posta lá por Jesus? Existe, mas o caráter de Deus é contra o divórcio. O casamento foi idealizado por Deus para ser até que a morte o separe. Perfeito. Pastor, já que Deus, e a gente já postou aqui que Deus é contra o divórcio, como é que essa questão deve afetar a nossa visão sobre o divórcio? E aqui eu quero colocar que há muitos colegas nossos que são fiéis às Escrituras, que são pastores sinceros, tementes a Deus, que, no entanto, acreditam que o divórcio pode dar condição de um recasamento.
Como é que a visão que acabamos de ver, que Deus tem do divórcio, deve afetar a nossa visão como líderes de igreja? Primeiramente, Leandro e queridos espectadores, nós devemos, se somos casados, nós devemos elevar o nosso casamento na lista de prioridades da nossa vida. Assim como Deus, idealizador do casamento, fez isso e nos colocou nessa condição, eu escolhi casar. Casei com minha esposa, estou 13 anos casado, e muito feliz, graças a Deus. E eu devo elevar na lista de prioridades, acima inclusive dos filhos, porque os filhos são criados e vão embora, como nós fizemos com os nossos pais. E os pais ficam lá, dentro de casa. Aí, ou vivendo em plena paz e harmonia, ou se aturando juntos dentro de uma guerra civil que nunca acaba. Só vai acabar com a morte. Então, se eu quero viver em alegria, harmonia e paz com a minha esposa, eu devo colocá-la, e a Bíblia mostra isso, porque eu me torno uma só carne com a minha esposa, e não com os meus filhos. Existe aí um movimento de filiolatria, né? Pessoas acabam encontrando a sua identidade nos filhos, e não em Deus, e não na esposa. Infelizmente. A identidade de um homem, de uma mulher, está, e isso é bíblico, está intrinsecamente ligado ao seu cônjuge. Você se tornou uma só carne com seu cônjuge. A sua identidade, ou seja, quem você é, está ligado ao seu cônjuge. Não adianta fugir disso. Deus fez assim. Deus fez assim. Então, nós precisamos colocar lá em cima, na nossa lista de prioridades, o nosso casamento. E transmitir isso às nossas ovelhas, transmitir isso aos nossos queridos, mesmo que pensem diferente. É claro, nós não vamos tratar ninguém com hostilidade. Você vai para o inferno porque você acredita no divórcio. Nada disso, nada disso. O texto de Timóteo, segunda carta, acho que a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, ele diz que nós devemos repreender aos irmãos faltosos com toda a mansidão e longanimidade, esperando que Deus efetue a mudança de pensamento. Então, eu devo agir assim com relação aos irmãos que pensam diferente nesse assunto e mostrar para eles: irmão, está aqui diante de você os textos bíblicos com relação a esse assunto. E deixem que o Espírito Santo os convença. Muitas pessoas vendem a sua consciência, vendem as suas convicções por uma igreja cheia, por uma igreja com mais pessoas. Infelizmente isso acontece. E se você está numa igreja, que apoia o recasamento e o divórcio, e você se incomoda com isso, tente, agindo com mansidão, longanimidade, benevolência, tente, e você se convenceu que o divórcio é algo ruim, algo condenado por Deus, algo perverso, e que o recasamento igualmente é ruim, tente convencer com mansidão os irmãos ao seu redor. Se você não conseguir, e isso for realmente algo que te incomode, que te leva para longe de Deus, ou que cause ali alguma animosidade com relação aos irmãos, mude de igreja. Mude de igreja, não tem problema nenhum você mudar de igreja. Não vá sair chutando todo mundo, vocês são tudo incrédulos, vocês vão para o inferno. Não faça isso. Existem opiniões aí. Eu sei que esse assunto, infelizmente, não deveria dividir opiniões. Tem que ver as motivações. Nós estávamos falando aqui antes da gravação sobre a motivação de muitos pastores, de muitos líderes por adotarem aí um entendimento mais conivente, né, com o divórcio e o recasamento. Porque querem ver a igreja lotada, igreja lotada significa mais entradas, enfim. E porque as pessoas querem ouvir isso, porque tem um monte de gente recasada dentro da minha igreja. Meus irmãos, como o Senhor Jesus disse, essas exceções, a exceção lá de Moisés foi criada por causa da dureza do nosso coração. Nós temos que lidar com isso no ambiente eclesiástico. Não dá para fugir. Perfeito. Essa última pergunta da questão de como
o padrão de Deus deve afetar a nossa visão de divórcio, cai nessa outra pergunta que talvez seja, não sei se é a mais difícil de lidar, mas ela cai como talvez um conselho para nossos colegas pastores. Por exemplo, como é que eu consigo me comportar, ou como eu devo me comportar em um contexto de liderança, certo? Eclesiástica, eu sendo pastor, onde a visão do divórcio é diferente dos outros colegas. Por exemplo, estamos num colegiado de pastores da mesma igreja e a maioria deles concorda, tem uma visão diferente da minha. Eu sou contra divórcio, recasamento, ele já concorda com o divórcio, concordo em recasar em última instância. E aí, como deve ser o meu comportamento? Eu sei que o Senhor já deu alguns conselhos, mas no sentido de pastor da igreja. Eu tenho a minha posição, os outros têm a deles. Como eu posso, ou como eu devo me comportar com eles e com os irmãos da igreja? Porque, por exemplo, tentar ser mais claro com a questão. Um dos teólogos que eu gosto muito, que falam disso, é o John Piper MacArthur, e ele diz em uma das suas conteúdos na internet que só ele, dentro do conselho pastoral da igreja dele, pensa desse jeito que estamos conversando aqui. Mas que ele se relaciona muito bem com os pastores, com os presbíteros, se relaciona bem com as pessoas que já são recasadas e tal. É claro, sempre mostrando clareza naquilo que ele entende. De alguma forma, isso não o impele a sair da igreja. Em outros casos, há pastores que se incomodam e pensam na possibilidade de saírem de igreja e procurar um outro tipo de igreja para pastorear. Então, como é que deve ser a nossa postura diante dessas diferenças? Antes de mais nada, eu quero apelar aqui para os irmãos e até complementar minha resposta anterior. Os casais que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, vocês devem aniquilar, tirar do vocabulário de vocês as palavras separação e divórcio. Nem brinquem com isso, não brinquem, não façam brincadeiras com esse assunto, porque esse assunto é muito sério para Deus. É muito sério. Então, como nós colocamos, como nós elevamos a nossa ética matrimonial ao nível do Senhor? Nós nem brincamos com essas coisas, é muito sério. Quando o nosso casamento sofre um acidente, um impacto, um obstáculo, nós consertamos, nós superamos, nós lutamos e nós vencemos, nós perdoamos, nós abrimos mão, nós fazemos acordos. Tudo menos a separação e o divórcio. É claro, na casuística, caso a caso, pastor, me bateu, pastor, aconteceu assim, aconteceu assado. Os pastores vão lidar, vão ajudar você, os pastores da sua igreja vão ajudar você. E como isso vai acontecer? Leandro, é muito... Às vezes, numa igreja, numa mega igreja, em que as pessoas são pastoreadas de forma ampla, não existe ali um acompanhamento. Eu não digo prestação de contas, porque eu sou contra isso daí, isso aí nem existe na Bíblia. Mas quando as pessoas são pastoreadas de longe, as suas vidas pouco importam, é fácil você entrar em acordo com questões dessa com o colégio pastoral. É muito fácil. Eu penso diferente dele, mas a gente está aqui pastoreando, pregando, vida que segue. Mas essas questões, elas têm reflexos na eclesiologia da igreja. Por quê? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 3, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. O que é ser esposo de uma só mulher? É estar casado? É estar casado só uma vez? É estar casado só com uma mulher? Eu sei, a nossa legislação proíbe, né, a bigamia. Se bem que já tem algumas aberrações acontecendo aí e o STF tem aceito. Mas, teoricamente, proíbe. Você não pode ser casado com duas mulheres. Então o pastor não pode ter amante. Aqui o texto está dizendo isso. Esposo de uma só mulher, o pastor não pode ter amante. Nada a ver. É claro que o pastor não pode ter amante. Óbvio. É cristalino isso. Óbvio que isso é infidelidade. Mas o que é ser esposo de uma só mulher?
significa que o pastor não pode ter 2 esposas, 3 esposas. Mas como isso acontece, pastor? Como isso acontece? Quando ele divorcia e recasa. É aí que acontece o marido de 2 mulheres. Por quê? Mais uma vez, claro como a luz. Você olha lá em 1 Coríntios 7, no último versículo, vou pegar aqui minhas anotações. Está escrito lá, claro como a luz. Versículo 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. Então, quando um casal se divorcia, o elo matrimonial não se rompe naquele momento. Não acontece isso. Ah, mas como não, pastor? O divórcio é, por assim dizer, um instituto criado por causa da dureza do homem, mas que não anula a relação de marido e mulher. Porque essa relação foi construída pelo próprio Deus. Deus uniu esses dois em matrimônio. O divórcio não tem o condão de desfazer esse elo. Então, quem tem o condão de desfazer esse elo? A morte, porque o Senhor Deus disse que só a morte tem esse poder de desfazer o elo conjugal. Por quê? Porque lá no céu, para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, lá no céu nós seremos como os anjos. Não casaremos e não nos daremos em casamento. Então, alguns vão ficar felizes. Ó, era só até a morte separa, hein, meu? Não vem com essa história, não. Mas outros, poxa, eu gostava tanto. Então, não vai ter sogra, fica tranquilo que não vai ter sogra no céu. Não vai ter cunhado, não vai ter essas coisas, não vai ter nada disso no céu. Então, fique tranquilo. Mas, pegando esses 2 institutos, qual é? O que separa, o que desfaz o elo matrimonial? A morte. Só a morte. O divórcio não desfaz? Não desfaz. Continuam marido e mulher. Então, se eu contrair novas núpcias, eu tenho agora 2 mulheres. 2 mulheres. E se isso acontecer sucessivamente, eu terei tantas mulheres. O Senhor Jesus admite, para a mulher samaritana, lá em João, que ela diz a ela, você teve 5 maridos. E é improvável que esses homens tenham morrido. É difícil você extrair todos os detalhes do texto, né? Assim, porque senão a mulher é a verdadeira viúva negra, né? Se ela matou 5 maridos, mas e ele diz, né? E o que você está agora não é teu marido. Exato. Talvez por algum problema aí da formalização do casamento, enfim. Mas ele admite a possibilidade da existência de 5 maridos e a pessoa que, inclusive, que convive com ela, que não é marido. Sim. Então, existe isso na Bíblia, essa possibilidade de vários casamentos, e isso só acontece quando a pessoa recasa, quando a pessoa casa de novo. Então, como eu disse, existem reflexos na eclesiologia, no modo como a igreja funciona. Porque se eu aceito um pastor que é recasado, eu estou desobedecendo 1 Timóteo 3:2. Estou desobedecendo, porque ele tem que ser esposo de uma só mulher. E, aliás, esse homem, aí eu estou trazendo um argumento moral, não necessariamente bíblico, mas esse homem, por assim dizer, não tem moral nenhuma para ensinar ninguém acerca de casamento, porque ele já casou e recasou. É engraçado que eu vi uma notícia aí alguns anos atrás, uma pessoa que tinha casado 17 vezes, e que, segundo o mundo, era uma autoridade em casamento, porque casou 17 vezes. Para a Bíblia, essa pessoa é uma verdadeira fracassada no casamento, não entende nada de casamento. Porque o casamento bem-sucedido é o casamento longevo. É o casamento... É um casamento só e é um casamento longevo. 50 anos. Eu fico emocionado, Leandro, e queridos espectadores, quando eu vejo pessoas comemorando 25, 30, 40, 50 anos de casado. Eu falo, glória a Deus por isso, porque Deus manteve esse casal unido, apesar da podridão, da sujeira que o mundo tem pregado e enfiado com ela abaixo aí de muitos crentes, inclusive. Verdade. Então nós devemos louvar essas pessoas e essa questão como lidar com esses irmãos. É claro que nós podemos fazer tudo em paz, é claro, mas
Sabendo, tendo isso em mente. Como nós vamos exortar, como nós, à luz de Mateus 18, vamos levar um caso de adultério à igreja? Como nós vamos fazer isso? Já que alguns creem aqui que é possível o divórcio e outros creem que não é possível. Vejam como isso afeta o modo de liderar a igreja. Ou você vai ser, você talvez por ser minoria, né, o pastor que, e é minoria mesmo, pastor em minoria, não tem divórcio, não tem recasamento, tem que lutar pelo casamento, aquela coisa toda. Ou ele vai tapar a sua boca, fechar os seus olhos, ali tapar os seus ouvidos e seguir ali abafando a sua consciência, ou ele em algum momento vai ter que rachar, né, que dividir. Falar, irmãos, não dá, eu preciso ir para algum outro lugar. É sempre um comprometimento de consciência. Graças a Deus, nós pastores aqui da Redenção pensamos igualmente nesse assunto. Nós tivemos, inclusive, há alguns anos, eu não era pastor ainda, era somente o pastor Marcos aqui na igreja. Era o pastor Marcos e a liderança dos diáconos. Nós tivemos um momento muito grave na nossa história aqui, com relação a isso, em que o pastor Marcos teve que expor para a igreja e deixar as questões muito claras, deixar as linhas, os contornos muito delineados com relação a esses assuntos, porque a igreja estava perdida. Imagine só se um ou outro pastor não concordasse com essa visão que o pastor Marcos apresentou. A igreja iria se dividir. Sim. Infelizmente, alguns, não, eu vou com aquele pastor, porque ele pensa assim, eu vou com aquele outro, porque ele pensa assado. É muito complicado. Quando chega ali na vida dos irmãos, então é fácil falar naquelas megas igrejas lá, não, a gente vive bem aqui. Mas se você não lida com a vida das pessoas, é fácil mesmo. Mas na hora de chegar e ter que disciplinar alguém por causa dessas questões, ter que receber um pastor que é recasado, e aí? Como vai fazer? Sim. É interessante a questão que o senhor colocou. Por exemplo, se o pastor ele não pode ter duas mulheres, né, ele precisa ser casado com uma mulher, como é que fica este pastor que concorda com o recasamento? Né, por exemplo, está lá nos pré-requisitos que eu preciso ser marido de uma só mulher. Tudo bem, eu entendo que ser marido de uma só mulher é estar casado com apenas uma mulher. E aí vem um irmão da igreja, quer se divorciar da esposa, né, foi ofendido por causa de um adultério, ele chega, pastor, quero me divorciar. E aí depois de um tempo, esse rapaz, ou esse homem, ou uma mulher chega, pastor, eu estou gostando desse aqui, estamos num relacionamento. O senhor acha que fica uma guerra de consciência? Ou o senhor acha que para o pastor que concorda com o recasamento em certas situações e olha para seus pré-requisitos, gera algum tipo de conflito dentro dele, ou aquilo ali que está para ele, em 1 Timóteo, é só para ele, e o que Jesus diz lá, que pode se divorciar em caso de adultério, não se cabe a ele. Como é que o senhor enxerga essa questão? É assim, a Bíblia diz que o presbítero, o pastor e os diáconos, se você seguir a leitura de 1 Timóteo 3, os diáconos também devem ser maridos de uma só mulher. O pastor que é recasado, ele deve abandonar o ministério. Isso é claro como a luz. Assim como um pastor que não é sóbrio, deve abandonar o ministério. Um pastor que não é um pastor que não é apto a ensinar, ele deve abandonar o ministério. Se um pastor, por exemplo, que eu estou colocando uma situação extrema, tá, irmãos? É só para efeitos didáticos. Um pastor que por algum motivo, algum momento, ele perde um desses requisitos, sei lá, ele fica mudo, ele, sei lá, sofre um acidente, morde a língua. Estou colocando um negócio bem esdrúxulo aqui, tá? E ele não é mais apto a ensinar, tem algum AVC, algum problema, sei lá, tem esses problemas de saúde, né? A pessoa tem um AVC e fica paralisada, não consegue mais ensinar. Essa pessoa, por mais que sejam questões alheias a ela, deve abandonar o ministério, porque ela não preenche mais um dos requisitos. E os outros requisitos morais também. E esse requisito de ser esposo de uma só mulher é um requisito moral.
que o bispo deve preencher. Se ele não preenche, ele deve abandonar o pastorado. Eu conheço um pastor, são raros os pastores que fazem isso, viu? São raríssimos, são verdadeiros diamantes negros, assim, são raríssimos. Mas eu conheço um pastor que abandonou o ministério porque o seu filho era um filho, na adolescência, na perto da juventude, seu filho, ele começou se rebelou contra a igreja e saiu, começou a dar trabalho, se envolveu com coisas, com drogas, coisas pesadas. E esse pastor, a bem da igreja e do seu testemunho diante dela, abandonou o ministério. Então, então o pastor deve voltar lá para a primeira esposa? Não, não deve voltar para a primeira esposa. E aqui eu já vou entrar nesse assunto, nessa solução. É uma solução que nós achamos por causa da nossa experiência. Uhum. Como é que faz quando alguém chega na igreja e é recasado? Nós expulsamos, não recebemos, falamos que a pessoa vai para o inferno por causa da condição dela? De forma nenhuma. Tem gente que se converte nessa situação. A pessoa, porque está assim. Qual é o impeditivo dessa pessoa? Ela só não pode ser líder. Se é um homem, ela não pode ser líder da igreja. Só isso. De resto, ela participa das mesmas bênçãos espirituais que qualquer crente participa. Essa pessoa tem o Espírito Santo dentro dela agindo. Essa pessoa é capacitada pelo Espírito Santo para servir os irmãos em N áreas da igreja. Essa pessoa recebe dons do Espírito Santo para servir os irmãos. Essa pessoa é tão crente, por assim dizer, tão crente como qualquer pastor. Uhum. Ela só não pode ser pastor e não pode ser líder da igreja, só isso. Mas tira isso da sua cabeça, você é recasado, é a condição que você está. Então como é que faz, pastor? A pessoa permanece com a sua família, porque laços matrimoniais foram criados. Então a pessoa está em pecado? De forma nenhuma. Criou-se isso daí, é um espantalho feio e tolo para contra-atacar. Então a pessoa está em pecado, então você está dizendo... Não estou dizendo que a pessoa está em pecado. É a condição em que ela foi colocada, que ela às vezes se colocou, mas que havendo arrependimento, esse arrependimento não precisa ser seguido por abandono. Ele não deve ser. Divórcio. Exatamente. Não deve. Vou abandonar essa esposa para voltar para a primeira para regularizar minha situação. Não, de forma nenhuma. Laços matrimoniais foram criados. Agora você tem duas esposas. Se tiver obrigações jurídicas com relação à primeira, você vai ter que continuar pagando pensão lá. Então, não se separe. Congregue normalmente com os irmãos. Temos pessoas aqui na igreja, Batista Redenção, assim, nessa condição. São queridos que servem. Nós não ficamos apontando, deve ser recasado. Os irmãos, para com isso. São queridos que servem conosco, estão aqui. Só não podem, os homens, só não podem serem líderes, pastores. Só isso. E a vida cristã segue com essas pessoas nessa condição em que estão. É mais simples do que inventam aí, do que fazem transformar um monstro aí. Não tem nada a ver. É assim que se faz. E se é pastor, saia do ministério e vai servir os irmãos de outra forma. Certo. Pode ser professor, não tem problema. Pode ser professor de EBD, pode ser professor de crianças, não tem problema nenhum. Você só não pode ser pastor. Tá? É o texto bíblico, tá claro como a luz. Tem que ser esposo de uma só mulher. Abandone o ministério se você tem mais de uma mulher. Perfeito. Bom, pastor, eu acho que colocamos bem aqui a questão do divórcio, e no tempo que nos resta eu quero trazer a questão do recasamento, que talvez seja a parte mais vamos dizer assim, difícil de lidar, né? Tanto com quem já é recasado, com quem vai recasar e com quem pensa que pode se recasar, ter um novo casamento. Por que nós não podemos concordar com um novo casamento? Porque a Bíblia em momento nenhum autoriza o recasamento. Autoriza, incentiva, recomenda, sei lá. A Bíblia não faz isso em nenhum momento, nem quando há divórcio.
Os defensores do recasamento vão utilizar um texto, e um texto só, para autorizar o recasamento. Você falou de John MacArthur, esses homens aí. Nós aqui gostamos muito de John MacArthur, né? Porque ele é um ornitorrinco assim como nós somos. Porque ele é calvinista na soteriologia e é dispensacionalista, que é algo difícil de encontrar hoje em dia. Geralmente você vê arminiano, dispensacionalista, e você vê calvinista aliancista, né? Então é difícil, é um ornitorrinco aí que é bico de pato, corpo de outras coisas, outros bichos aí. Então a gente brinca aqui. Então, a gente gosta muito de John MacArthur porque ele é assim, ele é fiel às escrituras, ao que ele encontrou nas escrituras, a sua exegese, hermenêutica, e nós somos fiéis também. Então não precisamos necessariamente adotar, abraçar um sistema hermético fechado de interpretação. Se eu encontro lá que Deus é soberano na salvação, ele é totalmente, eu sou calvinista e pronto, acabou. Não preciso ser aliancista para ser calvinista. Então, e assim seguimos. Então, o John MacArthur, a gente brinca aqui na igreja, para não dizer que ele é perfeito, ele é a favor do recasamento. Ele é a favor do recasamento. A gente brinca, ninguém é perfeito, nem o John MacArthur. Porque se você pegar a Bíblia comentada dele, está lá, comentando esse texto, e o texto de Mateus 19, falando que o Senhor Jesus falou, divórcio, você pode divorciar, pode repudiar a sua esposa por relações sexuais ilícitas, e pode casar de novo. Isso aí é inferência. Inferência, achando que o divórcio tem esse condão de quebrar o laço matrimonial. Mas o pessoal utiliza aqui o texto de 1 Coríntios 7,15, que diz assim, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. As pessoas, tá vendo? Tá claro como a luz aqui, Não fica sujeito à servidão. Vamos lá, vamos explicar esse texto. Esse texto está em um contexto especificíssimo. Paulo cria um cenário aqui, um cenário muito específico, com detalhes pormenorizados, em que um cônjuge é descrente, ou seja, um cônjuge não é cristão, é incrédulo, e o outro é crente. Então, é esse o contexto aqui. Não adianta você querer amplificar isso, o contexto é esse. Então, eu disse lá, na luz do que Jesus disse, o único motivo para divórcio é quando há relações sexuais ilícitas, e o segundo, existem dois, o segundo é quando o descrente, quando o incrédulo deseja se apartar. Esse é o motivo, é a exceção à regra. Esse é o motivo válido para o divórcio, quando o descrente quer se apartar. E esse texto está dizendo isso. E nunca deve partir do crente. Pastor, eu moro com um diabo. O senhor não sabe o que eu sofro. Permaneça casada, o texto vai falar lá em outros versículos, permaneça casado, porque você vai ganhar o seu marido pelo seu testemunho. O seu testemunho você vai ganhar seu marido. Então permaneça casada em perseverança no Senhor, orando para que o seu marido se converta. Então aqui, se o marido quiser ir embora, se a esposa quiser ir embora, sendo descrente, sendo incrédulo, pode ir embora. Pode ir embora. E aí as pessoas vão dar a cambalhota hermenêutica, cambalhota exegética, cambalhota que quiser aqui. Porque não fica sujeito à servidão. O que eles vão falar? Essa servidão é o casamento. Olha lá. Não fica sujeito ao casamento, nem o irmão, nem a irmã. E aí pode casar de novo. Mentira. Primeiro que o texto não fala que pode casar de novo. Então case de novo. O ficar livre ou não ficar sujeito à servidão é a servidão ou a escravidão de conviver com um incrédulo. É isso. Está claro no contexto. Está claro. O incrédulo quer separar. Se quer separar, paciência, não tem o que fazer. Eu não vou ficar sujeito à servidão de viver com um incrédulo, de conviver com um incrédulo. Não existe a outra página. Então pode recasar. Então pode contrair novas núpcias. Não existe isso. Não existe. Então essa cambalhota é uma tolice. Olha só, no versículos 10 e 11.
Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Olha só, é contra o recasamento. É contra. Ou que se reconcilie com seu marido. Essa é a recomendação bíblica. Divorciou, divorciou. Ah, pastor, eu estou tão sozinha, eu estou tão sozinho. Se reconcilie com sua esposa. Não se case. Ou se reconcilie com seu cônjuge. Essa é a solução. Recasamento nunca é a solução. Perfeito. Eu entendo como o senhor está dizendo. E se nós, por exemplo, a leitura que eu faço do capítulo 7 é que Paulo está dando instruções sobre o casamento, né? O marido não tem poder sobre o corpo dele, a esposa não tem poder sobre o corpo dele, ambos estão para se servir, ok? E eu entendo que quando ele diz, se o descrente quiser separar e ir embora, o outro foi chamado à paz, não está mais sujeito a servidão, eu entendo que é essa servidão, de eu estar servindo o meu cônjuge com aquilo que eu deveria servi-lo, ou seja, dar a ele o que eu devo dar, ou seja, ele foi embora, eu não estou mais sujeito a essa servidão, a dar a ele o que eu deveria dar como cônjuge. Nos próximos versículos, Leandro, ele vai falar, inclusive, exatamente o que você está dizendo, que a pessoa que não casa, ela está livre para cuidar das coisas de Deus, mas a pessoa que casa, ela está obrigada a cuidar dos interesses do marido e dos interesses da casa. Exatamente. Então, se você quer transformar o casamento, no entendimento desse texto, em servidão, é justamente o que você falou. É a servidão, é a pena de viver com o incrédulo e ter que buscar os seus interesses, porque eu sou esposa ou marido de um incrédulo. Exatamente, exatamente. E assim, eu fico um pouco, não é chateado, mas é incomodado com, como tu disseste, o malabarismo que o pessoal tenta fazer para encaixar o recasamento, tanto aqui como o que Jesus disse lá. E aqui eu quero trazer a questão, para nós comentarmos também, a questão da exceção. Quando Jesus diz, a não ser pela imoralidade sexual, pode divorciar-se. Mas essa exceção, como o senhor falou, ela não lhe dá autorização para se recasar. Em nenhum momento. Em nenhum momento. E aqui eu quero fazer a pergunta, por exemplo, Jesus ali, ele está alertando que o novo casamento pode haver em caso de adultério, ou ele está revelando que o divórcio ali não autoriza o recasamento? Seria como em qualquer situação. Rapaz, se você casou, separando a mulher, você caiu em adultério. Se você divorciar e casar, também estará cometendo adultério. Como é que o senhor vê essa questão? É claro, nós já colocamos aqui que não é uma autorização, mas como é que o senhor enxerga essa questão de outros ministros, outros pastores dizendo que o divórcio lhe dá a autorização para um recasamento? Mais uma vez, Leandro, o subjetivismo entrou na mente das pessoas, da igreja, né, dos crentes, e nós precisamos achar subterfúgios às nossas conveniências, às nossas opiniões. Porque o que acontece? Se você ler Mateus 5,32, você encontra adultério em qualquer... adultério pós-divórcio em qualquer situação. Olha só. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, primeiro que Jesus coloca os termos, ele utiliza aqui os termos na forma mais negativa possível, mostrando que não é algo bom, não é algo positivo, mostra que, eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher. Se eu não colocasse a cláusula de exceção aqui, expõe a tornar-se adúltero. Eu falei, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Expõe a tornar-se adúltero. Ok. E aí ele vai colocar um restinho ali. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. É aquela pessoa, vamos dizer assim, que não teve culpa no divórcio. É uma pessoa que não teve culpa.
Uma coisa, a gente sente, né, por causa de pessoas que são abandonadas pelo marido, mulheres, e não tiveram necessariamente a culpa. Essa questão da culpa é bem subjetiva, né? No casamento eu acho que é sempre dividida, mas enfim. A pessoa ficou lá, foi abandonada e tudo, a gente se compadece de pessoas assim. Mas a questão é que a sua condição agora é essa. Por quê? Porque quem casar com você está cometendo adultério. Está escrito no texto, é claro. Então não existe margem, não existe abertura para o recasamento. Eu sei que é muito difícil, meus irmãos que estão ouvindo, pode ser essa a sua condição, eu não estou falando que você é menos crente ou está em pecado, não estou dizendo nada disso, nada disso. Se você se arrependeu, você, tendo feito essas coisas, se arrependeu e vive com o Senhor uma vida de devoção, uma vida consagrada, leve a vida de forma leve. O fardo do Senhor Jesus, ele é leve, meu querido. Eu sei que as relações humanas, elas são realmente complexas. Nem tudo ali é encaixadinho ali, né? A fórmula ali, nem tudo é preto no branco, né? Não, nada disso. Então eu sei que é muito difícil lidar com essas questões de casamento, mas eu creio que é possível viver na condição de divorciado, sem se recasar. Eu creio, porque graças a Deus eu tenho 2 exemplos aqui na igreja. Tenho 2 exemplos de pessoas assim que vivem há anos sem se recasar. Foram abandonados pelos seus cônjuges, os cônjuges estão aí no mundo, e as pessoas estão aqui, crentes fiéis, devotos, consagrados, uma bênção na igreja, firmes na condição em que eles estão, sem se recasar, crendo piamente nesse texto aqui que não existe. Se recasarem, vão estar fazendo o quê? Vão estar pecando, vão estar se colocando numa situação irregular diante de Deus. Então, pessoas dão esse exemplo aqui na minha igreja. Sim. Pastor, não está aqui na pauta, e já estamos caminhando para o término da nossa conversa, mas eu queria trazer essa questão. Por exemplo, um dos cônjuges morreu, certo? E, ok, ele está livre para um novo casamento. Se porventura essa pessoa casa com alguém divorciada, ela está cometendo adultério, não é isso? Sim, está sujeitando o outro também a cometer adultério, não é isso? Exatamente. Então, apenas 2 viúvos podem se recasar novamente? Ou um viúvo e um solteiro. Ou viúvo e um solteiro. Perfeito. Porque eles não têm laço matrimonial. É isso. Essa é a premissa. Perfeito. Os laços matrimoniais do casado foram rompidos com a morte. E o solteiro não criou laço matrimonial com ninguém. Então 2 viúvos, ou um viúvo e um solteiro, não tem problema nenhum. Perfeito. Agora, trazendo mais para a questão do nosso posicionamento, de que a Bíblia, ela não permite o divórcio, que ela não permite o recasamento, né, condena, na verdade, o recasamento. O senhor acha que a nossa posição é muito radical? O senhor acha que ensinar isso na igreja, instruir os irmãos acerca disso, que é uma cultura antibíblica, divorciar e recasar, por causa que houve uma traição, por causa que houve uma ofensa ou por qualquer outra coisa. O senhor acha que podemos ser taxados de radicais, de ultrafundamentalistas, de não cairmos na graça do povo por ensinar esse assunto da forma que cremos? Leandro, como eu mencionei outrora, nós vivemos tempos difíceis para a sã doutrina. João naquela época, já alertou ali os seus destinatários com relação, e disse que há muitos falsos mestres se levantando. E João disse isso ali no contexto da Ásia Menor, no contexto da Judéia. Há muitos. Imagine hoje, no século XXI, com as igrejas aí proliferando
aos montões? Será que todas as igrejas têm homens sérios, homens verdadeiros, verdadeiros crentes, verdadeiros pastores levantados por Deus? Irmãos, fiquem alertas. Há muitos falsos mestres entre nós. Quem é o falso mestre? Aquele que não prega a sã doutrina. Aquele que não prega todo o desígnio de Deus. Porque para isso que nós somos chamados, para pregar todo o desígnio de Deus. E lá em 2 Timóteo 4 diz assim, ó, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, e esse tempo já chegou, em que não suportarão a sã doutrina. O tema que nós estamos falando aqui é sã doutrina. Casamento, é doutrina ética matrimonial. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, as pessoas estão procurando ouvir o que querem ouvir. Estão procurando pessoas que falam o que elas querem ouvir. E não estão procurando sã doutrina. Como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse, Leandro, é não só da palavra do apóstolo Paulo, mas o meu apelo e a minha palavra a todos os crentes e a todos os ministros do Senhor que são, por assim dizer, minoria. Os crentes, os pastores que pregam a sã doutrina são minoria. Assim como eram antigamente, são minoria hoje. As igrejas estão enchendo porque não abandonaram há muito tempo a sã doutrina. E essa questão da ética matrimonial, como eu disse, para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja, e não exatamente ou necessariamente para fazer o crente feliz, essa é uma questão que mostra, que aponta onde está a sã doutrina. Se você está num lugar, numa igreja em que essa questão é tratada com toda severidade, com toda seriedade, com toda a palavra de Deus, com todo o fundamento bíblico, e pode chamar de fundamentalista, pode chamar do que for, vão chamar de tudo, vão chamar até nos matar, e se precisar matar, que seja bênção morrermos pela sã doutrina. O que o apóstolo Paulo aqui faz diante de Deus e Cristo Jesus é insistir. Timóteo, pastor Timóteo, prega a palavra, insista. Quando é oportuno? Quando todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer ouvir a palavra, é oportuno. Quando é inoportuno? Quando o pessoal tiver, o que tem que fazer? Eu tenho que fechar a boca? Não, eu tenho que continuar pregando, falando, insistindo, cumprindo cabalmente o meu ministério, mesmo que eu seja a última pessoa na terra pregando a sua doutrina até que me matem. É isso que eu devo fazer, sendo fiel a todo o desígnio de Deus e jamais me dobrando às conveniências, às experiências, jamais fazendo isso. A teologia deve ditar a nossa vida e não a nossa vida a teologia. Vamos fugir disso, irmãos, porque a igreja, se continuarmos nessa toada, a igreja vai ruir. A igreja como nós conhecemos. É claro que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor, isso é claro. Eu costumo utilizar a figura de uma construção. Você vê uma construção, você olha para uma parede, você não vê as colunas nessa parede. Você não vê, você olha, você vê o edifício lá, a parede, você não vê as colunas. Então eu creio que Deus tem levantado pessoas, pastores, líderes, em diversos lugares, para manter firme a pregação da sã doutrina. E graças a Deus, Leandro, você mantenha firme a sã doutrina aí no Rio Grande do Sul, se mantenha inabalável diante dos apelos do mundo, das pessoas, para suavizar a teologia que muitas vezes é incômoda, mas ela é para o nosso bem, para a nossa virtude e para agradarmos a Deus. Nós estamos aqui para servir o Senhor e não Ele servir as nossas
pérfidas experiências. Não, jamais. Nós devemos servir o Senhor. E nessa questão do casamento, Ele é Senhor de todos os detalhes. Amém. Devemos servi-lo em tudo. Amém, pastor. Para encerrarmos, pastor, o senhor acredita que a atitude de Deus para com o povo dele, tanto no Antigo Testamento como do Novo, em não deixar o povo de lado e buscar um outro povo por causa dos seus pecados, que é muitas vezes definido como adultério, né? E a gente tem vários exemplos ali de Deus não deixando o povo por causa disso, né? Há quem diga que o Senhor se divorciou do povo de Israel quando enviou eles para a Babilônia, mas o Senhor os trouxe de volta para a sua terra. Nós temos ali o exemplo de Oséias, quando Deus manda que Oséias case com uma prostituta e que ela vai adulterar, que ela vai atrás de outros. Tanto é que ele fala, case com a mulher que ama o seu amigo. É interessante a forma como Deus faz aquilo ali. E Oséias tem que ir atrás dela, ela foi embora, ele foi atrás de novo. E a gente tem também Paulo falando que o casamento espelha Cristo e a igreja, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja de uma forma sacrificial, dando-se por ela. E a gente vê Jesus mostrando perdão em todas as áreas em que a igreja peca, né, e se arrepende, e Jesus está recebendo a igreja novamente. Então, o senhor acha que esse padrão deveria ser um ensino claro contra o divórcio e o recasamento? Esse padrão deve ser seguido por todos que julgam ser do Senhor. No meu casamento, eu devo ser longânimo, como o Senhor é longânimo. No meu casamento, eu devo ser perdoador, como o Senhor é perdoador. No meu casamento, eu devo amar, como o Senhor ama. Eu devo olhar sempre para Efésios 5, e de modo a visitar as minhas funções dentro do casamento. Efésios 5, 1 de Pedro 3, como os maridos devem tratar as mulheres, com toda a fragilidade. Eu devo olhar para essa função e cumprir as minhas funções, eu como marido, como homem. Um casamento em ruínas, assim como a relação de Deus com Israel, ou de Israel com Deus, para colocar assim, estava em ruínas por causa de Israel, porque Israel não cumpria a sua função. Porque Israel adulterou, porque Israel foi buscar em outros deuses a sua identidade, a sua adoração. Então, quando os dois, dentro de um casamento, os dois cumprem a sua função esta determinada pelo próprio Deus, aí as coisas vão melhor. Não vou dizer aqui que vão perfeitamente, porque são dois pecadores. São dois pecadores. Não tem como. Mas quando há essa consciência clara de que como é que Deus me trata? Como é que Deus trata os meus erros? Será que Ele é tão severo assim? Será que quando eu peco, Deus já aplica a sua disciplina, Deus não quer me ver mais pintado, não quer mais... Não. Deus é longânimo, Deus é perdoador. Deus, eu como homem, à luz de Efésios 5, eu devo ensinar a minha esposa, devo apresentá-la sem mácula diante de Deus, devo ser pastor da minha esposa. Então, peraí, a responsabilidade se divide. Por isso que eu digo lá que quando tem um divórcio, dificilmente a culpa é de um cônjuge só. Geralmente há uma disfunção de ambos. Então, esse tratamento, esse padrão criado por Deus, deve absolutamente servir de paradigma para nós. Porque nós, sob pena de incorrermos na hipocrisia. Se eu não perdoo o meu cônjuge, de que modo eu posso pedir perdão a Deus? O próprio texto diz, né? Você deve perdoar para que Deus vos perdoe. Deve existir essa mutualidade. Sim. Então, é esse o caminho a seguir com relação ao casamento. Nós devemos lutar por ele com todas as nossas forças. Pastor, é muito difícil, como os discípulos disseram a Jesus, é muito difícil essa palavra. É difícil alguém aceitar isso daí. Sabe o que eu tenho? Se você acha difícil, não se case. Nunca. Nunca. Por favor, permaneça solteiro. Não se case se você acha difícil. Quando você pedir a Deus
uma consciência clara da sublimidade e da seriedade do casamento, então você pode se casar. E saber que é para o resto da vida. É para o resto da vida, custe o que custar. Custe o que custar, porque você abandonar a sua família vai te custar, sabe o quê? A sua felicidade. É o contrário do que o mundo diz. É o contrário. O pessoal fala, vou me divorciar para buscar minha felicidade porque eu estou miserável nesse casamento aqui. É mentira. O mundo está te enganando. O mundo está enganando você que crê nesse discurso. Porque você, ao abandonar a sua família, você vai abandonar a felicidade de estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele mandou você fazer. Então, volte os seus olhos para a Bíblia e cumpra as ordenanças lá de Efésios 5. Seja o marido que Deus quer que você seja. Seja a esposa, respeite o seu marido, seja submissa a ele. Marido, assuma a liderança do lar, se sacrifique por sua esposa, dê a sua própria vida por ela. Eduquem os dois, os filhos, sob a disciplina e a admoestação do Senhor, e assim vocês vão poder colher os frutos da obediência, frutos agradáveis a Deus, fazendo o que Ele manda e não o que o mundo sugere. Amém, amém. Amém, pastor. Obrigado pelo tempo investido aqui. E o senhor falou algo que eu acho fantástico, que para mim é o cerne de entender a questão. Os discípulos entenderam o que Jesus disse lá para os fariseus. Tanto é que eles disseram, não, então se essa é a condição do homem, é melhor que a gente não case. Porque se a gente casar, vamos ter que perdoar qualquer tipo de ofensa e não vamos podendo separar e casar de novo. Eles entenderam essa questão, o fato. Então, eu acho que esse tema é importante falarmos sempre que pudermos, sempre que tivermos oportunidade. E eu louvo a Deus que nos deu essa oportunidade hoje, para tentarmos esclarecer as questões para os nossos irmãos, que quer não, eu acho que tem muitos irmãos dentro das igrejas que têm questionamentos acerca desse assunto. Né? Ainda há dúvidas sobre isso. E eu entendo que, como pastores que somos, devemos ensinar, como Paulo fez, todos os desígnios que Deus quer para a sua igreja. Então, meu muito obrigado ao tempo que o Senhor dispensou a nós. Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue lhe usando para a expansão do reino dele até que ele volte. Então, amém, amém. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi um tempo muito precioso para mim. Eu conheci mais uma coluna, graças a Deus conheci mais uma coluna no edifício de Deus. É bom saber que existe um irmão aí apegado à palavra, fiel, apegado à sã doutrina e fazendo como Timóteo, pregando todo o desígnio de Deus. Meu coração se alegra com isso, porque às vezes nós nos sentimos muito sozinhos, como você disse, às vezes nós vemos dotados de certas opiniões, não são opiniões, né, são visões bíblicas claras, mas que muitos têm abandonado e nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos, será que eu estou errado? Está todo mundo indo numa direção, será que eu estou errado? E aí nós conhecemos outras pessoas que estão firmes ali na batalha, na trincheira do Evangelho, pregando a sã doutrina. Eu me alegro com isso me dá ânimo ainda maior de poder batalhar, pregar o Evangelho e estar aí com os irmãos, ajudando, edificando o povo de Deus. Foi uma alegria conhecer o canal, conhecer você, Leandro, que Deus abençoe. Estou aqui à disposição e aberto para próximos convites. Massa, aí. Joia. Vai ser uma bênção. Com certeza haverá outras oportunidades, pastor. E como eu disse, que Deus continue nos dando o ímpeto de pregar a palavra, assim como o senhor leu. Pregue a palavra, quer seja oportuno ou quer não. Então, que Deus nos abençoe. E você que está nos assistindo, quer conhecer mais o pastor Pereira, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, o Instagram dele. Você pode ir lá ver os conteúdos que ele posta. Vai também estar o canal da Igreja de Redenção, onde ele faz parte. Lá você também vai poder assistir os cultos, as pregações que lá tem. Então, um forte abraço, pastor Pereira. Obrigado, pastor Isaac. Um forte abraço. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.